sem mais delongas, vamos entrar em Bahia 1, Ceará 0, né, jogo na Fonte Nova. Maestro, seu comentário inicial, foi um placar justo ou era mais cara de 0-0 pelo que foi o jogo? Olha, o primeiro tempo, eu achei que o Bahia... Primeiro, as escalações, algumas peças, os treinadores tentaram usar as peças principais, mas dosando no decorrer do jogo. Acho que o Ceará fez até um pouco mais do que o Bahia, né, nessa questão. O Bahia eu acho que começou melhor, mas eu acho que esse início melhor do Bahia talvez tenha durado 15 minutos. Aí o Ceará começa a equilibrar mais a partida, e a partir da saída de Caio Alexandre, lesão, que inclusive uma lesão apontando para a coxa, lesão ali posterior da coxa, diria qualquer comentarista de TV, né, que sempre é posterior da coxa ali, mas enfim, tirando o quadro médico depois, geralmente é uma lesão que preocupa, porque a recuperação dura algumas semanas e o Bahia tem esse ritmo de jogos, Brasileirão, Copa do Brasil e agora a final da Copa do Nordeste, perdeu o cara que dita o ritmo, pode fazer alguma diferença nesses jogos, e eu acho que fez diferença nesse jogo especificamente. O Bahia, eu acho que ele tem essa piora, e o Ceará, engraçado, quando começou o Brasileiro, porque a gente tava as duas semifinais, uma tinha CSA e Confiança, os dois na Série C, e do outro lado, Bahia e Ceará, os dois na Série A, e os dois são justamente os dois melhores nordestinos na Série A. Não é que eles estão na Série A sendo um em quarto e outro lanterna na zona de rebaixamento, já que os outros três estão na zona de rebaixamento. Era um que está no G10. Então havia esse cenário. O início do Ceará no Brasileiro parecia ser um time sem tanta força como visitante. Engraçado que alguns jogos do Ceará que eu assisti, assim, ele mostrou isso. O próprio Ceará e Bahia pelo Brasileiro. Detalhe, essa é a segunda vez que o Bahia ganha na última bola, né? Assim, porque da outra vez tinha sido do lance com pênalti pelo Brasileiro. O próprio jogo, ou seja, o Ceará já tinha sido muito duro ali contra o Bahia. Na Ilha do Retiro conseguiu também equilibrar, mas o esporte muito abaixo tecnicamente do que é o Bahia. Mas querendo ou não, o Ceará foi visitante nos dois confrontos. E isso deixou esse jogo muito mais parelho. Em determinado momento, para mim, assim, falando aqui, tipo, eu tava vendo se o Ceará vai tirar o Bahia. Assim, porque teve uma hora que parecia que o Ceará tava jogando com a tranquilidade, não tava conseguindo atacar. Ronaldo fez, assim, não teve muito trabalho. Mas Bruno teve tem uma cobrança de falta de mão trocada e teve outro chute, não teve tanto trabalho também não. Mas o Bahia pelo menos tinha volume. Mas era um volume sem tanto perigo, enquanto o Ceará estava ali, num banho-maria, equilibrando o jogo, e querendo ou não, já tinha passado nos pênaltis nas quartas, então já tinha... Aliás, se em algum momento a disputa de pênalti foi um terror para o Ceará, acho que já deixou, né? Ganhou um título cearense nos pênaltis, ganhou a Copa do Nordeste nos pênaltis, que se classificou na fase anterior nos pênaltis, então assim, com goleiros diferentes, inclusive, então não era um mau negócio. Em algum momento poderia ser mau negócio para o Ceará e para a disputa de pênaltis. Inclusive, até teve outra disputa de pênaltis esse ano também, contra o Confiança, na Copa do Brasil, que poderia reeditar. Então, se em algum momento poderia ser um problema para o Ceará, ali eu já estava achando que estava muito bom negócio para o Ceará. Do goleiro Bruno, que passou a ter mais confiança dentro do clube. Só que aí, isso eu estou falando pelo Ceará, porque na ótica do Ceará, que era até onde o Ceará conseguiu. Mas aí tem o lado do Bahia, que se o Bahia não estava conseguindo ter tantos chutes perigosos assim, tem que reconhecer que desistir não estava muito no script do Bahia. Porque o próprio lance, o lance do gol de Thiago, ele não é fortuito de jeito nenhum. A única coisa ali que chama atenção é um Gandula que estava no meio do campo, com o jogo rolando ali. O cara, Alberto Ribeiro vai cruzar, o Gandula estava dentro do campo, pegou a bola. Assim, se alguém tiver uma imagem, que depois a câmera recua um pouco, mas se alguém tiver uma imagem na linha do campo, acho que o Gandula estava dentro do campo ainda, num negócio bizarro. Mas não atrapalhou o jogo. Mas esse gol sai numa insistência do Bahia. Numa bola, o Bahia tenta, o Ceará não consegue tirar direito, o Ceará recupera, volta, vai para a linha de fundo, cruza. A desatenção do zagueiro de Nicolas do Ceará e com o Thiago aparecendo ali no segundo pau para empurrar para o gol. O Thiago que tinha entrado já na reta final. Então, assim, o Bahia tentou. O Bahia, enquanto o Ceará parecia interessado na disputa de pênalti e que seria bom negócio, pelo histórico recente, o Bahia não aceitou esse 0-0 em nenhum momento. Não fez uma grande partida, mas não aceitou o resultado e acabou sendo premiado, porque no fim das contas, a gente costuma dizer, venceu quem realmente talvez tenha sido. Assim, se fosse para ter... Eu acho que, na verdade, o 0-0 seria um placar
mais com a cara do jogo, pela quantidade de chances reais, na minha opinião, pelo menos. Mas se fosse para ter um vencedor como teve, eu acho que seria o vencedor que realmente, o vencedor da noite, que foi o Bahia. Ele foi merecedor e acaba se classificando, volta para a final da Copa do Nordeste após 4 anos, agora em busca do recorde, coisa que a gente vai detalhar mais para frente. Muito bem. Ravel Pinheiro, é por aí? Se classificou quem teve mais ambição aí nos 90 minutos de fazer o gol, né, e não levar para os pênaltis? É mais ou menos por aí. Fábio, salve, salve, um abraço para você, para Cássio, para Léo, para Gabriel que está na direção dessa live, para todo mundo que já está na audiência também aí consumindo esse conteúdo ao vivo ou depois. Reforço o pedido, deixa o like aí, se inscreva no nosso canal. Fábio, o que a gente viu hoje, na verdade, é a repetição do que esse confronto tem trazido na linha temporal mais recente, assim. São jogos muito equilibrados, né? O Bahia apresenta uma superioridade técnica de um modo geral, mas o Ceará é muito organizado, é um time muito bem treinado por Léo Condé, o cara consegue armar muito bem o time alvinegro para jogar contra o Bahia, para neutralizar as principais valências do time tricolor e impõe um jogo muito difícil, sabe? Especialmente quando o Bahia não consegue jogar nas suas principais características ali, né? Que é de fato ter conforto para poder trocar o posse de bola no bloco intermediário, trocar passe ali e articular jogadas com infiltrações, né? Hoje o Bahia foi forçado a jogar muito pelas laterais e num estilo de jogo que não é assim o principal característica do Bahia, jogar sempre pelas laterais. O Bahia rotaciona muito o jogo. Quando você não tem um jogador como o Eric Pulga, que tem essa capacidade de ganhar no confronto individual, quando você perde com 20 minutos de jogo, 23 minutos de jogo, um Caio Alexandre, que é um cara que tem capacidade de achar a bola no entrelinhas, isso fica muito difícil, né? Do outro lado, um Vozão que jogava em bloco intermediário quase o tempo inteiro, deixando liberdade ali para que David Duarte, Mingo e Arias trocassem bola na primeira linha, mas a primeira e a segunda linha do Ceará estavam muito encaixadas, com uma distância muito curta entre elas, e o Bahia tinha muita dificuldade de furar esse bloqueio. Quando conseguiu, e no primeiro tempo praticamente se resumiu a 2 oportunidades. Uma que resultou em finalização de Ademir, na verdade num cruzamento ali, onde ele meio que de cabeça, meio de ombro, quase abre o placar. Se tivesse aberto o placar ali, a história do jogo até poderia ter sido outra, mas a única chance de finalização assim mais contundente do Bahia no primeiro tempo foi essa. Até teve outras 2 finalizações, mas sem muito perigo. E o segundo lance que o Bahia consegue romper a linha do Ceará foi aos 20 minutos, numa jogadaça plástica ali, numa troca de passe muito interessante, o William José tocando de letra, Everton Ribeiro dando passe lateral, a bola chega do lado direito, mas até não se resume ali em uma finalização. O Bahia teve muita posse no primeiro tempo, mas uma posse infrutífera, uma posse que não fazia com que o Ceará se sentisse de fato ali machucado, né? E isso fez com que o primeiro tempo ele tivesse pouquíssimo, na verdade o jogo de um modo geral, mas o primeiro tempo especialmente tivesse poucas finalizações, oportunidades claras de parte a parte. O Ceará vem finalizar a primeira bola ali praticamente aos 41 minutos, salvo engano, uma finalização sem muito perigo, e o jogo ficava nessa tônica. O Bahia com mais posse de bola, terminou o jogo com 62%, mas sem oferecer muito risco ao Ceará, e o Ceará jogando de maneira organizada, inteligentemente, tentando buscar espaço e se expondo pouco. No segundo tempo, o Ceará começa melhor do que o Bahia, tá? Os primeiros 15, 20 minutos de jogo ali, o Ceará dá uns ameaços no Bahia, começa a ter mais volume, jogar algumas bolas na área, conseguir algumas bolas em escanteio ali, atacando o lado direito de defesa do Bahia, onde Arias parecia sentir um pouco fisicamente, né? Um jogador que hoje foi titular, né, em razão da lesão de Gilberto. Aliás, um parêntese aqui, o Bahia fez hoje, salvo engano, sua 57ª na partida na temporada, é o time que mais joga no Brasil, em termos quantitativos, e hoje foi mais uma vez assim apenado com esse excesso de jogos, né? Gilberto não jogou porque estava indisponível com a lesão muscular no jogo passado contra o Corinthians, e hoje Caio Alexandre ficou fora e provavelmente ficará fora por mais algumas semanas aí, fora de combate em razão do desgaste mesmo, né? Desgaste que acontece pelo excesso de jogos. E aí o Ceará começa melhor o jogo ali no segundo tempo, oferece mais volume, a bem da verdade, sem muitas sinalizações de risco, mas começando a gostar do jogo, sair em contra-ataque. Pedro Raul, na minha avaliação, começa a incomodar mais a zaga do Bahia, até que ali na metade do segundo tempo, cerca dos 18, 20 minutos ali, o Bahia começa a reequilibrar de novo a partida, controlar de novo as ações, com muita vontade, mas com pouca inspiração, ainda enfrentando muita dificuldade para poder romper as linhas do Ceará, até porque nesse momento, Fábio, apesar da qualidade técnica,
já dava sinais ali de que muitos atletas do Bahia estavam cansados. Então você não conseguia mais fazer jogadas em velocidade. O Bahia foi começando a fazer substituições para poder tentar reaver ali o fôlego do time, mas os jogadores que entravam, eles não conseguiam dar a mesma qualidade técnica, né? O próprio Rodrigo Nestor entrou muito mal, o Thiago estava bem errante no jogo, até que ele é premiado ali com a oportunidade de fazer o gol e consegue concluir, mas os jogadores que vieram do banco não conseguiram contribuir tanto, acho que o Lute foi até o melhor deles, mas o Bahia ia muito na base da vontade, eu diria. Então, assim, o Bahia quis, o Ceará continuou insistindo, jogando bem, tentando se defender bem. Destaco aqui a excelente partida que eu vi o William Machado fazer. Léo daqui a pouco vai fazer os comentários aí sobre o Ceará, mas eu achei ele assim muito bem, ganhando a maioria das divididas, dos duelos individuais, e eu acho que inclusive ele estava melhor assistido quando o lateral improvisado estava jogando aí, que está na imagem, o Rafael Ramos, salvo engano o nome dele. E aí o Ceará, para mim, até perde um pouco quando ele é substituído, não sei porque o Léo Condé fez essa substituição. O Bahia começa a aparecer mais por aquele lado ali quando entra o Nicolas, que é um lateral que, para mim, aparenta ter fragilidades defensivas, e o Bahia tentava explorar aquilo ali. O Ceará muito na base da força física, com intensidade ali com o Fabiano, com o Fernando Sobral, e do outro lado um Bahia que tinha qualidade, mas não conseguia romper linhas e ia tentando na base do esforço, da vontade, até que num desses lances de muita vontade, o Bahia primeiro tenta uma jogada com o Everton Ribeiro tocando para Acevedo, a zaga do Ceará corta, volta a bola para Juba, no finalzinho já do jogo, aos 48 minutos, na famosa mística de Raudinei aí, a bola é cruzada por Everton Ribeiro, que já estava muito cansado, mas que é aquele jogador que consegue decidir num lance, e ele cruza para que Thiago, ali no vacilo do Nicolas, salvo engano, Nicolas está na jogada, consegue deixar o corpo para a bola bater nele, e aí ele consegue dar números finais à partida, terceira partida entre Bahia e Ceará no ano, terceiro triunfo do Bahia pela diferença mínima de gols, um confronto muito equilibrado, mas que o Bahia tem conseguido se sobressair na raça, na vontade, e agora está na final aí para enfrentar o Confiança. As datas bases desse confronto são 3 e 7 de setembro. A ordem do mando de campo vai ser em Aracaju, depois em Salvador, mas a CBF ainda vai divulgar definitivamente qual vai ser as datas do confronto. O Bahia sai hoje classificado, apesar de não ter feito uma grande partida. Enfrentou um adversário que impôs dificuldades, mas no final das contas prevaleceu e sai classificado da Fonte Nova na noite de hoje. Bom, vamos para as análises individuais, né, do Bahia. Começando pela essa camisa. Numa semifinal em casa, Ravel Pinheiro, não podia ter usado a número 1? Os uniformes do Ceará normalmente trazem uma certa confusão visual aí quando o Bahia joga contra eles, né? Então, assim, eu particularmente até gosto quando tem uma dissociação maior assim das imagens dos times visitante e mandante. Só seria mais identificado se o Bahia decidisse jogar com a tricolor, que segundo o estatuto do clube é o padrão 2. Acabou jogando com essa aí, tem uma regra dentro do contrato de SAF entre City, Futebol Grupo e Bahia, que há um quantitativo máximo de 30% das partidas na temporada. Então até prefiro que joguem em... Muito bem, Ravel deu uma congelada aí. De repente ver sei lá, dar um exemplo uma travada, aqui. Ravel. Bahia e Palmeiras, daqui a pouco aí na Fonte Nova, delay. O Bahia inventar de jogar com essa camisa, que eu particularmente não gostei tanto. Prefiro que seja em jogos como o de hoje, viu, Fábio? Então, é o que temos para hoje. Muito bem. Ele estava no passado, tá ligado, né? Isso foi uma mensagem que a gente recebeu no passado. Essa Enquanto mensagem. Isso, vamos lendo o chat aqui. Qualquer coisa, Cássio Zirpoli faz análise individual aí do Bahia. Se tiver o chat, pode jogar na tela. Não sei se tem o Pablo Carvalho, fala: você é Ceará ou Vitória, Afro? Péssima arbitragem. É o Afro Rocha de Carvalho, tá? Que inclusive é árbitro paraibano. Mas ele comprometeu tanto assim? Para sorte, veja, eu não acho que foi uma arbitragem boa, não, mas para sorte dele não teve lance capital, porque aí a gente teria a prova dos 9 de como o cidadão enxerga a regra. Eu acho que pode ter sido uma condução ruim, mas não sem lance capital. Ravel, não sei se tu tá com a internet, se tá no 4G e tal, tu já testasse aí com... Tava no Wi-Fi, já botei no 4G, no 2 agora então, não tá funcionando. vamos tentar. Então, o negócio tá complicado. Assim.
Mas eu tava dizendo, não sei até que ponto vocês escutaram aí, que eu tava falando que, assim, eu particularmente não gostei muito dessa camisa, não. Acho que jogos entre Bahia e Ceará, normalmente a identificação visual para quem tá assistindo o jogo é um tanto confusa quando o Bahia joga de branco, porque os uniformes do Ceará não são, né, predominantemente de uma cor. Até o visitante né, o branco, mas o alvinegro principal ali não é tanto. Então, para ficar mais destacado, só se o Bahia jogasse com o uniforme tricolor. E aí, como o uniforme tricolor é o 2, acabaria sendo de alguma maneira um uniforme não sendo o principal aí. E como o Bahia também tem no contrato de SAF a possibilidade de jogar até 30% de suas partidas com uniformes alternativos, é até bom que se use num jogo como o de hoje, ao invés de usar, por exemplo, um Bahia e Palmeiras, que daqui a pouco vai rolar aí pelo Campeonato Brasileiro, que é uma competição que as atenções estão mais voltadas nesse momento. Prefiro que o Bahia jogue nesses jogos com seu uniforme principal e deixe esses alternativos para jogos que, embora importantes, estão, nesse momento da temporada, estão com atenção mais dividida. Muito bem, vamos para o campinho, começando pelo Ronaldo. Pouco trabalhou, né? Espectador do jogo, né? Praticamente não trabalhou. Vou colocar um amarelo aí para ele clássico, daquele que não teve muito o que fazer na partida, né? Então, razoável aí para ele. Muito bem, Ronaldo com o amarelinho. Vamos para a dupla de zaga, né? DVD e Mingo. DVD vinha fazendo uma partida soberba de tão boa, assim, tava jogando muita bola, excelente. Só que aí no segundo tempo dá duas farrapadas aí, duas escorregadas que quase resultam em lances de perigo para o Ceará. É por isso que ele e Mingo vão de verde musgo, assim. Mingo atuou um pouco menos no jogo, mas participou mais da construção no segundo tempo, foi bem. DVD, ele tinha tudo para pegar esse verde Paulo Sérgio hoje, mas essas duas escapadas aí eu vou colocar aí na conta, porque deram um arrepio na espinha do torcedor do Bahia, porque poderiam ter gerado situações de perigo para o Ceará. Mas, no geral, boa partida da dupla de zaga tricolor. Bom, vamos para as laterais, né? O Arias e o Juba. Arias, eu vou colocar um razoável. Eu não acho que ele tenha comprometido. Acho que está faltando um pouquinho ainda de ritmo de jogo. Ele que a tendência é que continue titular nas próximas partidas, né? A lesão de Gilberto, por se tratar de uma lesão muscular, ele deve levar um pouquinho mais de tempo para voltar. Eu acho que ele até foi melhor do que em jogos anteriores, do que ele entrou, o que me deixa esperançoso para que ele apresente uma evolução, volte a ser o Arias que ele já foi, vestindo a camisa do Bahia, mas hoje, na média, eu vou colocar um regular para ele. Juba eu gostei, Juba eu vou de verde musgo, acho que no segundo tempo principalmente apareceu mais para o jogo, tentando fazer construção por dentro, às vezes abrindo bem o campo, tentando fazer também alguns cruzamentos, participa da jogada do gol do Bahia. Foi bem, veio de musgo aí para Juba. Muito bem. O Juba está naquela pré-lista do Ancelotti ou não? É só o Jean Lucas que está. Segundo o GE, que apurou foi Jean Lucas, foi o único nome do Bahia que saiu. Até agora já conseguiu a divulgação de 18 nomes, o de Juba não está entre os divulgados, apurados até agora não. Como o Ancelotti vai estar aqui na Fonte Nova no domingo para ver Bahia e Santos, de repente é a oportunidade que Juba tem de, mesmo não estando nessa pré-lista, abrir possibilidades aí para os seus horizontes futuros aí de ser convocado, porque como a gente até debateu e está no nosso feed, sugiro que o pessoal aí depois, quando puder, consumam esse pocket que a gente gravou hoje à tarde, eu, Fred e Celso, falando um pouquinho sobre essa pré-convocação de Jean Lucas, e a gente aborda também um pouquinho sobre a situação de Juba e a carência do setor que ele atua, podendo aí abrir possibilidade de convocação, se não agora, no futuro próximo aí para ele. Mas por enquanto, Fábio, parece que ele não está na lista dos selecionáveis, não. Então, o Ancelotti e o Bahia vai ter que botar time titular, né? Não vai poupar para a Copa do Brasil, não, né? Ou vai mandar o homem ver Iago Borducci? Não, acho que domingo é força máxima. O Bahia ainda considera assim muito a Campeonato Brasileiro com muita importância e acho que o time deve ir titular domingo. Força máxima disponível, né? Tendência é que Caio Alexandre e Gilberto não joguem no jogo de domingo por estarem lesionados. Muito bem. Caio Alexandre, né? Jogou pouco. É branco ou dá para avaliar? Não, dá para avaliar. Ele foi bem enquanto esteve em campo. Eu acho que inclusive que o Bahia acabou sentindo falta dele. Eu vou avaliar a Acevedo também junto, porque os dois foram bem, veio de musgo para os dois, sabe? Mas as características e a dinâmica da atuação de cada um dão uma medida do que foi o jogo, assim. Caio Alexandre é o cara que consegue aquele passe diferente. Ele é inventivo nas jogadas e normalmente isso faz com que o Bahia consiga furar os bloqueios adversários, como o Ceará se propôs a jogar hoje.
Quando ele esteve lesionado e ausente da partida, o Bahia acabou ganhando mais em competitividade, em força física, né, até para poder fazer frente ao meio-campo combativo do Ceará, mas perde um pouco nessa qualidade de passe, nessa capacidade de romper linhas com a jogada projetada. Isso não desmerece a partida de Acevedo, mas só por característica o Bahia perdeu um pouquinho em ofensividade e ganhou em proteção, em duelo, em combatividade. Os dois foram bem, verde musgo é para os dois. Bom, e o selecionável Jean Lucas? Um pouquinho abaixo hoje. No primeiro tempo ele até foi bem. Acho que no primeiro tempo ele foi um dos melhores do Bahia em campo. No segundo ele deu uma sumida. Acho que sentiu um pouco o desgaste físico. Não acho que tenha se poupado para o jogo de domingo, onde ele será observado, não. Acho que ele acabou só não tendo condições de empregar seu melhor futebol hoje no encaixotar ali do meio-campo do Ceará. Vou colocar um razoável aí para ele. E Everton Ribeiro, né, autor da assistência do gol do Bahia. É um jogador diferente, né? Everton Ribeiro, ele passou os últimos 15 minutos assim do jogo morto em campo. Ele não conseguia mais entregar absolutamente nada. A impressão que se tinha, eu comentava com uma amiga na arquibancada, é que ele estava em campo para bater pênalti, né? Mas é aquele jogador que num lance pode fazer a diferença e foi assim que aconteceu o gol do Bahia, né? Ele primeiro dá um passe por dentro para Acevedo, depois ele, quando a bola é rebatida e volta, ele acha o cruzamento ali, acha o Thiago na área para poder fazer o gol, até justificando ali sua permanência até o final. Antes de cansar, ele vinha fazendo uma boa partida e é determinante também para o gol do Bahia. Então eu vou colocar um verde máximo aí para ele, fazendo essa ponderação de que ele, em algum momento ali, sentiu muito esgotamento físico mesmo de uma sequência, uma maratona de jogos, e os 90 minutos que habitualmente ele não costuma jogar, mas hoje foi fundamental para que o Bahia conseguisse a classificação. Então, verde Paulo Sérgio para o maestro tricolor. Ele não jogou contra o Corinthians, né? Tava suspenso, né? Então acho que Isso, exatamente. por isso também E aquilo, né? Assim, você tem um jogador diferenciado, pode estar cansado não jogando nada, mas no lance o cara define, né? Foi inclusive Isso. o que aconteceu. Ainda mais Everton no Ribeiro, jogo. que é um jogador que está numa outra prateleira, né? É um cara que, mesmo no fim da carreira, ainda consegue entregar muito para o Bahia. Ó, o arroba aqui falou: Ravel, eu te vi na Fonte Nova hoje, você é um gatinho. O arroba aqui mandando elogios a 1h30 da manhã. Bom, Muito obrigado, tá aí. arroba. Bom, trio de ataque: Ademir, Kaique e William José. Um trio de ataque que não funcionou, né? Não conseguiu fazer boas jogadas, não conseguiu pesar a área. O único que vai se salvar aí é Ademir, que tentou muito, errou bastante, mas ainda conseguiu algumas jogadas ali, né? Como eu disse, primeira possibilidade de finalização do Bahia concreta no jogo foi com Ademir aos 4 minutos. Depois uma bela jogada que ele faz ali, entortando o lado esquerdo da zaga do Ceará, obrigando uma boa finalização do goleiro do Ceará, o Bruno. Mas, de um modo geral, foi o único jogador que ainda conseguiu fazer com que esse ataque titular do Bahia tivesse ímpeto. Então, para ele, vai um verde musgo pela tentativa, pela vontade, que nunca falta para Ademir, mas é o único que se salva. O restante, mal. Assim, o William José Laranja jogou mal, participou pouco do jogo. Quando participou, até apesar de ter apresentado um condicionamento físico melhor hoje, estava mais fininho hoje, parece que conseguiu aproveitar aí os tempos de recondicionamento físico que teve à disposição, mas não conseguiu prender tão bem a zaga, não conseguiu participar tão bem, não finalizou nenhuma bola em campo, não foi bem. E Kaique, eu até gosto da proposta que é você ter dois pontas abertos, com velocidade, com capacidade de romper linhas com o drible, mas não tem funcionado, tá? Kaique, desde que foi alçada a titularidade aqui, a gente que criticou muito a iniciativa de Rogério Ceni de colocar Iago Borducci, né, jogando nessa função, Kaique não tem conseguido aproveitar essa oportunidade que ele tem recebido. É óbvio que a gente tem que fazer todas as ponderações aqui de que ele está jogando no lado do campo que ele não rende melhor, não é onde ele costuma apresentar o seu melhor futebol. Exceção feita ali ao jogo do Corinthians, que ele até teve um desempenho ok, as partidas jogando desse lado ele não tem ido tão bem não, e hoje foi mais uma delas. Acho que ele foi facilmente engolido ali pelo Fabiano na marcação, então vou colocar um laranjinha aí para ele. Não gostei da atuação dele, acho que Kaique jogou mal. O Kaique parece que ele é melhor entrando no jogo, né? No segundo tempo, né? E é um jogador que pelo lado direito rende muito mais mesmo assim, né? Só que nesse momento o Ademir vive uma boa fase, né? Então nem se
cogita a possibilidade de Kaique se alçar da titularidade. Então, acaba sendo mais bem aproveitado no segundo tempo, de fato, entrando quando a Ademir já está cansado. Inclusive, a Ademir foi substituído hoje por cansaço e não foi sacado para a entrada de Kaique, porque esse já tinha começado o jogo. A boa notícia, Fábio, fica por conta da provável contratação de Matheus Sanabria, um argentino de 21 anos, que estava no Al Ain, né, futebol do Oriente Médio, e que está na iminência de ser anunciado aí pelo Bahia. Já a imprensa baiana aqui já fala muito, dá como certo essa contratação, que inicialmente o Bahia havia proposto um empréstimo com opção de compra, essa proposta foi rechaçada, mas o Bahia mudou o perfil do negócio e parece estar próximo de uma aquisição em definitivo. É um jogador que joga ali com as características muito parecidas com a de Eric Pulga. O lado esquerdo de ataque é, de fato, a sua preferência de jogo. Com isso, a gente vê aí, né, se aproximando do fim da janela, o Bahia agindo para suprir as lacunas do elenco. E aí a tendência é que volte a ter, no futuro próximo, aí, 2 atletas da posição à disposição, até porque a tendência é que Pulga já retorne para o jogo contra o Fluminense. E sendo anunciado o Matheus Sanabria aí, espero também que ele possa estar à disposição para essa partida. Muito bem, vamos para os jogadores que entraram no segundo tempo, né? Os primeiros ali entraram por volta dos 15 minutos, o Cauli e o Lúcio. Eu vou colocar razoável para os dois. Acho que Cauli até demonstrou um pouquinho mais de vontade, que é algo que a gente sempre critica aqui do Bahia. Assim, ele muitas vezes se apresenta no modo Soné Cauli, né? Um jogador que dorme mais do que participa. Hoje, eu acho que ele até teve um pouco mais de ímpeto. E Lúcio, eu acho que ele movimentou melhor o ataque do Bahia. Assim, nada para a gente também ficar elogiando tanto aqui, até porque, como eu disse, o Bahia não fez assim uma partida excepcional, não, né? Mas Lúcio ainda conseguiu movimentar mais, foi mais esforçado, teve uma belíssima cobrança de falta que quase resulta no gol, exigiu ali uma boa defesa do goleiro do Ceará, mas também não conseguiu assim finalizar nenhuma outra jogada além dessa finalização em bola parada, não. Melhorou o ataque do Bahia, e por isso que ele vai de razoável. E no final, né, ali mais perto dos 40 minutos, entraram o Rodrigo Nestor e o Thiago, herói improvável aí do gol da classificação. Rodrigo Nestor, hoje ele conseguiu mudar a nota que eu sempre dou para ele aqui. Eu sempre coloco um laranja para Rodrigo Nestor. Ele sempre entra nesse conceito. Eu sempre falo que é um jogador que ele me faz raiva por não conseguir nem me fazer tanta raiva, né? Porque normalmente o pior jogador ali, a pior avaliação é o vermelho, e ele nem isso conseguia fazer. Hoje ele conseguiu, tá de parabéns, Rodrigo Nestor, conseguiu mudar o seu conceito de laranja para vermelho, de tão ruim que ele foi na partida, desligado, indolente, um cara sonolento em campo, um cara que mexe com as estribeiras do torcedor, não mostra comprometimento nenhum, e em vários momentos da partida, no pouco tempo que ele teve em campo, ele conseguiu ceder 2 bolas para o Ceará. Então, um para quem está ouvindo essa crítica de Ravel, eu deixo como sugestão um vídeo de Ravel sobre Neymar. Aí, nosso filho. De Neymar eu peguei pesado, hein, Maestro? A turma. De Nestor para cima. De Nestor para cima. Nestor, a torcida do Bahia já está acostumada, inclusive, com essa avaliação de Nestor, porque o homem não se ajuda, assim. Até quando ele vai bem, ele vai mal. E hoje ele foi péssimo. Talvez nesse pouquíssimo tempo que ele teve à disposição, ele tenha feito uma das suas 3 piores partidas com a camisa do Bahia, e lamentável a atuação dele aí, vermelho para ele. E Thiago, herói improvável, vinha mal até o lance do gol, tinha errado também um bocado de coisa, não iria pro vermelho, obviamente, estava ali indo para um laranjinha, porque estava errando tudo, mas tem estrela o menino, né? Não é a primeira vez que ele entra nos minutos finais e consegue aproveitar ajudando o Bahia de alguma forma. Já havia ajudado o Bahia no Bavi, já havia ajudado o Bahia contra o próprio Ceará, quando ele sofre um pênalti que resulta no gol, onde o Bahia vence aquele jogo por 1-0. E hoje, mais uma vez, aparece bem para poder fazer o Bahia tirar o 0 do placar e classificar o tricolor. Então, vou colocar um verde musgo aí para ele. Acho que esse garoto tem estrela. Se às vezes falta futebol, estrela ele tem, viu? E hoje foi ele o responsável, junto com Everton Ribeiro, os 2 principais responsáveis pela classificação do Bahia no tempo normal. O Bahia que agora vai disputar a final da Copa do Nordeste, graças ao gol da jovem promessa do Bahia, Thiago. Verde musgo aí para ele. Bom, melhor em campo fica sendo o Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro melhor em campo. E o Ceni? Amarelo para ele aí, não gostei
bem da disposição do Bahia em campo. As substituições eu acho que até algumas demoraram um pouquinho. Em determinados momentos ali da partida ficou evidente que ele pensou se mudava antes, se mudava depois. Eu acho que ele segurou um pouquinho as mudanças em razão dele só ter 2 janelas de substituição, né, já que ele teve que gastar uma forçadamente ali quando ele tira Caio Alexandre por questões de lesão, então ele só tinha 2 momentos para mudar na partida e isso fez com que ele ficasse segurando, talvez com medo de alguém sentir alguma questão e o Bahia ficar com um jogador a menos. Isso fez com que, junto da performance do time ter sido um pouco abaixo hoje, fez com que ele demorasse um pouco nessas substituições e não ter ido tão bem quanto ele já foi em vários outros momentos da temporada. Por esse motivo, ele vai de razoável. Muito bem, então passado aí a régua no Bahia, né? Todo mundo avaliado, Everton Ribeiro melhor em campo, né? O Bahia que joga no domingo, né? Contra o Santos